Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo rápido para mostrar para você como que costuma ser o desempenho das pessoas que fazem a prova do Enem nas 5 áreas: humanas, linguagens, natureza, matemática e redação, tá? Vamos mostrar aqui algumas estatísticas dos últimos anos, desde 2016, para você ter uma ideia de como que é o pessoal fazendo essa prova aí, tá? Principalmente os concluintes do ensino médio, tá? Os dados aqui que eu peguei são relacionados aos alunos que estavam no terceiro ano, no último ano, né, do ensino médio e fizeram uma prova nos últimos anos. Bom, quantas questões em média você acha que uma pessoa acerta na prova de humanas? Bom, você sabe, prova de humanas é uma prova objetiva, 45 questões, né, que envolve as disciplinas de sociologia, filosofia, história e geografia. Das 45 questões, as pessoas acertam em média 16. Sim, não é muito, é basicamente um terço da prova. Então a pessoa acerta uma questão e erra duas, tá? Esse é o desempenho médio das pessoas na área de humanas. Aqui eu trouxe uma tabela relacionada ao último Enem, o Enem 2019, que mostra uma classificação que eu fiz a respeito da dificuldade das questões. E a gente vai ver isso nas outras áreas também. Qual que é a ideia? Eu classifiquei uma questão como muito difícil quando o índice de acertos é inferior a 20%, tá? Eu classifiquei uma questão como difícil quando o índice de acerto é entre 20% e 30%, classifiquei uma questão como dificuldade média quando o índice de acerto está entre 30% e 50%, e classifiquei a questão como fácil quando o índice de acerto é superior a 50%. Bom, aqui na prova de humanas do Enem 2019, mas nos anos anteriores também segue mais ou menos essa média, questões muito difíceis são 6 aproximadamente. Questões difíceis eles são umas 12, questões de nível médio são umas 20, e questões fáceis, né, que mais da metade das pessoas acertam, são 7, né, de acordo com a base de dados do Enem 2019. Então o que geralmente acontece é que tem muitas questões de nível médio e daí várias delas as pessoas conseguem fazer, né? Daí as questões difíceis e muito difíceis, muitas vezes a galera acaba errando, tá? E por isso a média de acertos costuma ser 16 questões. Agora eu faço a mesma pergunta em relação à prova de linguagens. 45 questões também. E quantas questões em média você acha que as pessoas acertam em linguagens? Bom, a média nos últimos anos tem girado em torno de 17 questões. Uma questão a mais ali do que ciências humanas, mas também não é tanta coisa assim. Tá? Então o pessoal geralmente acerta um pouco mais em linguagens, porque linguagens tem um pouco mais com interpretação de texto, né? Às vezes você não sabe o conteúdo, você não sabe a matéria, mas a interpretação de texto permite que você consiga acertar mais algumas questões aí. Fiz o mesmo esquema aqui relacionado ao último Enem, o Enem de 2019, para você ter uma ideia. Questões muito difíceis, questões difíceis, médias e fáceis. Veja que a gente já tem ali 11 questões que mais da metade das pessoas acertaram a questão, né? Isso que eu não estou considerando as questões de língua estrangeira. Então aqui, se você for fazer a soma, dá 40, porque eu não considerei questões de espanhol e questões de inglês, né? Na inscrição do Enem você pode escolher se vai ter 5 questões de espanhol ou 5 de inglês. Geralmente as pessoas acertam mais na prova de inglês, tá? Só uma curiosidade aí. Todos os anos tem acontecido isso, pelo menos no que eu observei, que as pessoas acertam mais questões na área de inglês do que espanhol, tá? Mas aqui na área de linguagens você tem uma quantidade razoável de questões fáceis ali que geralmente o pessoal acerta, né? 11 questões e várias questões médias também. Agora vamos pensar aqui na área de natureza, ciências da natureza, né? Aquela área que engloba física, química e biologia. Quantas questões em média você acha que as pessoas acertam? Bom, aqui a média de acerto já cai para 12. Sim, 12 questões apenas numa prova que tem 45. É pouco, sim, o que indica que as pessoas têm muita dificuldade na hora de resolver a prova de ciências da natureza, tá? Aqui, olha que interessante, relacionado ao Enem 2019. Questão que eu classifiquei como fácil, ou seja, que mais da metade das pessoas acertam, foi uma apenas. Tá? Tem muitas questões de dificuldade média ali, que entre 30% e 50% das pessoas acerta. Tem muitas questões difíceis, né? Que entre 20% e 30% das pessoas acerta. E ali, algumas questões muito difíceis, com um índice de acerto inferior a 20%. São 11 questões na prova. Isso faz com que a prova de natureza seja, sim, bem mais difícil do que as provas de humanas e linguagens para a maioria das pessoas. Agora, quantas questões em média você acha que as pessoas acertam em matemática?
Bom, se você falou 12 questões também, você acertou. A média, na verdade, não é nem 12, né? Eu que arredondei, é 11,6, então é um pouquinho menos ainda do que natureza, tá? Mas eu arredondei ele para 12 questões, que é o número ali que as pessoas costumam acertar na prova de matemática. Por que isso? A prova de matemática, ela tem algumas questões que são muito fáceis que várias pessoas acertam, né? Mais da metade das pessoas acertam. Só que ela também tem uma quantidade muito grande de questões bem difíceis. Olha só essa tabela. Questões, lembrando que a prova de matemática tem 45, que menos de 20% da galera acerta. São 17 no Enem 2019. É muita coisa. Lembrando o seguinte, se você não tem a mínima ideia de como resolver uma questão e chuta, a probabilidade de você acertar essa questão é 20%. Então é pior do que o chute, o desempenho ali em 17 questões. Tem 18 questões ali que são consideradas difíceis, né, que o índice de acerto ainda fica abaixo dos 30%. Algumas questões fáceis ali, que mais da metade das pessoas acertam, né, 50%, ou seja, 4 questões ali, e algumas questões médias. Mas essa alta quantidade de questões categorizadas ali, pelo menos por mim, como muito difíceis ou difíceis, faz com que a média de acertos em matemática caia bastante, tá? Então, matemática geralmente é a área que as pessoas vão pior em questão de número de acertos, né? Tem muitas questões que quase todo mundo vive errando. Então, isso aqui é bem interessante de observar. E agora aqui fazendo uma média da redação dos últimos anos em geral, não de um ano específico. Tá aqui em 537,9. A média da redação varia bastante dependendo do tema que caiu, né? Então, às vezes ela é um pouco menos, às vezes ela é bem mais, tá? Mas em torno aí de 537, 538 pontos. Só que assim, vocês devem saber, né, que a redação ela é corrigida com base em 5 competências. E como que é o desempenho do pessoal nas 5 competências da redação? Vamos olhar aqui. Na competência 1, que é a escrita formal, né, o domínio da língua portuguesa, lembrando que cada competência vale 200 pontos, a média da galera que faz a prova é 119,5, ou seja, um aproveitamento aí de 60%, né? Esse número que é relativamente alto, vamos dizer assim, ocorre porque não é tão complicado você conseguir 120 pontos na competência 1, porque os corretores eles não são tão malvados na hora de avaliar o seu português, tá? Então mesmo que você tenha vários problemas aí relacionados à acentuação, por exemplo, ao mau uso das vírgulas, você consegue aí uns 120 pontos, tá? Então essa é a média aí da competência 1. Competência 2. A estrutura da redação, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão e um repertório, um conhecimento adicional que você traz para a prova. Seja uma citação histórica, né? Ou seja, a citação de algum filósofo, algum filme, algum livro, alguma coisa do tipo. E aqui cai um pouquinho a nota do pessoal, né? Dos 200 pontos, a média está em 113, tá? Na competência 3, que veja só que a nota cai mais ainda, é a defesa do ponto de vista, é a solidez dos seus argumentos, é a força dos seus argumentos. É basicamente se você não entrou em nenhuma contradição enquanto escrevia o texto, se os seus argumentos são bons argumentos de fato em relação ao tema, né? Então tem muito a ver com isso. E aí você já percebe que a competência 3 o pessoal já não vai tão bem, a média é 106 pontos, tá? Competência 4 é a coesão do texto, o uso de conectivos. Eu até coloquei isso aqui porque a competência 4 avalia muito a questão de conectivos entre parágrafos, entre frases. E como o pessoal que estuda a redação do Enem já sabe, já tá ligado, que geralmente você tem que colocar bastante conectivos, a nota aí já não é tão baixa nessa competência que vale 200 pontos. A média é 115,8, né? Nos últimos anos, desde 2016 que eu peguei aqui para fazer a média. E aqui na competência 5, olha só que interessante, a proposta de intervenção, a tal proposta de intervenção. Veja como a média aqui da pontuação da galera vai para 82, muito abaixo das competências 1, 2, 3 e 4. Então, a gente consegue ver aqui que as pessoas, na média, têm muita dificuldade para fazer uma proposta de intervenção, né? Uma conclusão decente ali na sua redação do Enem. E isso impacta bastante até a média da redação. Você vê que a competência 5 é disparado a competência em que as pessoas têm mais dificuldade, tá? Isso aqui foi uma média, tá, em relação aos últimos 4 anos da prova, de 2016 a 2019, mas isso aconteceu em todos os anos, tá? Então, independentemente do tema, tá? O pessoal se complica ali para fazer uma proposta de intervenção. Então, se você não sabe fazer uma proposta de intervenção, tem alguns vídeos aqui no canal que até mostram exemplos aí da competência 5, como tirar uma nota máxima
aí, né? O que precisa ter a tua proposta de intervenção para você garantir uma nota bem maior que esse 82,4 aí, para você não fazer parte dessas estatísticas baixas aqui e poder melhorar a sua redação e ter uma nota legal na prova do Enem. Bem, esse vídeo era isso que eu tinha para mostrar, para vocês terem uma ideia de como que é o desempenho do pessoal na média, né, na prova do Enem. Isso aqui foi uma média dos últimos 4 anos, mas não varia muito de um ano para o outro, tá? Então a média de acertos em uma área, a média de questões muito difíceis em cada área, questões difíceis, médias e fáceis, aquela classificação ali que a gente viu, e também nas competências da redação. Como eu disse, geralmente o pessoal se enrosca na hora de fazer uma proposta de intervenção, tá? Ficou bem nítido isso na análise desses dados, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha achado interessante. Um grande abraço para você, ótimos estudos e até a próxima!